Bom, vamos agora para um capítulo bastante importante dessa saga de desdolarização, da morte do dólar e de toda a guerra de retóricas, política, geopolítica, macroeconomia, tudo misturado, tudo junto ao mesmo tempo, criando uma confusão na cabeça das pessoas. E eu quero discutir um pouquinho das minhas ideias agora, principalmente que a gente já tem aí um pouco de tempo de um desenvolvimento de deterioração completa da economia argentina, que parece que está realmente à beira do abismo, né? Num desespero econômico, com inflação gigantesca, praticamente uma desvalorização absurda do peso, e o que isso pode significar para todos nós. Meu nome é Renan Adorno, tenho 10 anos de comércio exterior, tenho mais de 8 anos de experiência investigando para onde vai a liquidez do mundo, me aprofundando em macroeconomia e repassando esse conhecimento aqui para você ao mesmo tempo que eu vou aprendendo no processo. Você pode me encontrar tanto no Instagram, como no YouTube, como também no Spotify. Basta você me procurar pelo nome Renan Adorno. Então, a Argentina, ela faz parte de toda uma saga que cria, né, uma série de manchetes recentes, inclusive dizendo que a Argentina, a partir de agora, está fazendo negócios diretamente com a China, fazendo ali operações de importação, né, e a partir de agora ela não precisa mais do dólar, porque afinal de contas nós temos o novo substituto, que é o famoso yuan chinês. E aqui que eu quero começar a destrinchar, como sempre, tudo que se passa por trás disso, mas eu quero contextualizar um pouco, né, para quem não sabe, o que está acontecendo na Argentina. Então, você percebe uma deterioração muito grande da economia argentina, um desespero muito grande da população em tentar poupar pesos, o seu dinheiro local, né, sua moeda local, porque ela vem passando por um processo de desvalorização muito grande. Eu tenho um capítulo que eu já falei no passado, que você pode procurar, sobre a Argentina, mostrando justamente todo o malabarismo que a Argentina precisa fazer para obter dólares, né? Porque realmente o mercado euro-dólar, ele é um mercado extremamente hostil para aqueles que não conseguem honrar os seus compromissos. Então, se você tem uma luta para obter dólares, o elo mais fraco sempre vai ser aquele que vai ceder primeiro, né? E é sempre bom a gente tentar aprender para ver o que está acontecendo, e muitas vezes, não estou dizendo que vai ser o futuro do Brasil, até porque são economias completamente diferentes na forma que elas são, principalmente na dimensão dela, mas é uma coisa que a gente precisa aprender para que a gente possa estar sempre protegido, diversificado. Então, no caso, a Argentina ela tem problemas muito parecidos com o que a gente vê na Turquia, com o que a gente vê em outros países, como a Venezuela já teve um avanço até maior do que isso, e você vê isso no Zimbábue, você vê isso em Angola, você vê isso em vários países, mas realmente não o que eu quero sempre te passar é que isso não é uma coisa especificamente da Argentina em si, mas sim acontece em âmbito global. Mas você começa a ver cada vez mais os sintomas desse buraco negro do eurodólar em países que estão mais fragilizados. Então vamos tentar contextualizar um pouquinho do que realmente está acontecendo. Então a gente teve uma deterioração muito grande na taxa de câmbio do peso argentino para o dólar, fazendo com que você tivesse um crescimento assim completamente absurdo. Então a gente já está com taxas de inflação de praticamente 7% ao mês. Isso é muito, muito, muito sério. Então, no Brasil, a gente vê algo menor do que isso por ano, mas você está vendo isso acontecer todos os meses. Então, nós estamos falando de praticamente 100% de inflação num ano, o que faz com que você crie um desespero muito grande, principalmente se você é um trabalhador assalariado em pesos. E você percebe que o comportamento da população, muitas vezes, é de, informalmente, você se dolarizar. O que é mais impressionante é o que acontece nas ruas, né? O que a pessoa realmente vai fazer. Quando você chega num táxi em Buenos Aires e pergunta se a pessoa aceita dólar, muito provavelmente ela vai aceitar, até mais do que pesos. E por uma coincidência incrível, você também vai em Istambul, entra num táxi e provavelmente ele vai aceitar mais os seus dólares ou euros do que o seu
a sua lira. Então tem alguma coisa ali acontecendo, que é exatamente o problema da desconfiança bancária dos primary dealers, do sistema do eurodólar, para poder fazer operações de câmbio, de empréstimo, em crédito em dólar, para um país que eles veem cada vez mais arriscado, que é a Argentina. Então, quando você tem uma dificuldade muito grande em fazer operações de câmbio no mercado internacional, você começa a cortar praticamente a Argentina do comércio exterior. Essa que é a grande verdade. Você precisa de eurodólar, do sistema eurodólar, para fazer com que a pessoa acesse. É praticamente o tema principal aqui do meu podcast. E você percebe uma subida drástica, exponencial, na taxa de um dólar, que é como se fosse o equivalente ao dólar paralelo que a gente tem no Brasil, que na Argentina chama de dólar blue. E ele subiu em níveis estratosféricos. Recentemente ele chegou a bater 500 pesos por dólar, o que é simplesmente um absurdo, né? Então, assim, a gente tinha, antigamente o peso era, o dólar era 14, 15, depois 20, depois 30, então foi subindo de forma exponencial nos últimos anos, aí ficou mais rápido nos últimos meses e agora está até mais rápido nos últimos dias. Então, realmente é uma situação que vai se desenvolvendo e eu até quero acompanhar mais na frente, ali em outros capítulos, para ver, né, o que isso vai dar. Mas uma coisa que é impressionante é que nós temos ali um país, eu até falei sobre vários países que foram queimando as suas reservas numa velocidade muito rápida, porque eles viram que elas estavam ficando cada vez mais escassas. Então, o país perde totalmente a possibilidade de adquirir mais dólares, porque ele não consegue imprimir dólares, ele consegue imprimir no máximo pesos, mas ele não consegue fazer isso em dólares. Então, você precisa de uma certa gestão da sua reserva cambial de dólares no país. E na Argentina, elas literalmente secaram. E secaram de um jeito tão intenso que fizeram com que o Banco Central argentino praticamente paralisasse as operações de Forex no país. Isso é uma coisa bastante grave. Mas não somente isso, né? Com um medo tão grande de você perder as mínimas reservas que você ainda tem, não somente contentes com isso, houve medidas para poder restringir ou até mesmo bloquear a remessa internacional de dólares para empresas argentinas. Imagina que você queira importar como argentino uma máquina da China e você precisa de dólares, você não consegue fazer isso, certo? Então, acaba que você tem um sério problema num objetivo desesperado de você manter os dólares no país. Já vai tentando ver para onde que eu vou levar essa conversa, porque, né, quando você vê justamente ali as manchetes, tem alguma coisa ali que não está batendo muito bem. Mas, além disso, houve outras medidas para se usar as próprias reservas de cidadãos que ainda têm conta em dólares no país. Então, imagina você ter uma conta bancária em dólares, né? Digamos que você está no Brasil, você tem uma conta tipo aquele banco digital, né? que permite você ter uma conta em dólares no Brasil e de repente fala assim, o Brasil está precisando desses dólares, me dá aqui que eu preciso deles. Praticamente um confisco, certo? Então, realmente é uma situação bastante grave, te traz uma insegurança muito grande em relação ao que fazer com o seu próprio dinheiro. Então, você percebe que existe um grande desespero da parte da Argentina em obter dólares a qualquer custo. E é claro que essas medidas, o que elas fazem? Elas só tendem a acelerar não somente o desespero da sua própria população, que vê que está acontecendo alguma coisa, né? Ela percebe que a situação está se deteriorando cada vez mais, mas, ao mesmo tempo, o seu objetivo como governo é mostrar, né, que quando você está fraco, demonstre como se você estivesse forte. Arte da guerra. Então, acho que a melhor coisa para se fazer é eu partir para ataque, né? Então, você vê ali claramente notícias, uma campanha muito forte para mostrar que, a partir de agora, a Argentina abandonou o dólar. Quer saber? Já que vocês estão me criando muitos problemas, eu não preciso mais do dólar. Eu posso fazer tudo
com o meu grande parceiro China. Afinal de contas, eu tenho ali vários bilhões de equivalentes, né, a bilhões de dólares em transações que a gente pode fazer de forma bilateral. E a partir de agora, eu não quero fazer essas operações com dólares. Eu estou fechando uma parceria com a China e a partir de agora eu vou usar yuan para fazer a conciliação dessas transações. E é claro que isso entrou como gasolina na fogueira da retórica da morte do dólar. Tá vendo? Esse é mais um exemplo claríssimo de que o dólar realmente está nos seus dias, está com os dias contados. Afinal de contas, é mais um que está participando, além da Arábia Saudita, além de vários outros países que só querem fechar, fazer as coisas sem usar o dólar, diretamente com a China. Isso mostra que a morte do dólar é praticamente certa. Mas será mesmo? Então você já percebe uma contradição nessa situação, porque se você analisar bem a própria Argentina junto com a China, eles estão querendo fazer me parece que é um teste, né, de você fazer transações de importações vindas da China no valor equivalente a $1 bilhão, porém em yuan. Mas olha que interessante, né? A gente está falando de valor em dólares. Lembra que eu te falei que tudo está denominado em dólares, mesmo que você não queira. É a ironia do destino, né? E aí, depois disso, mais uma transação de $750 milhões, também feita em yuan. Só que aí vem aquela seguinte pergunta. Tudo bem, você pode até fazer essas transações, mas da onde que vai vir o dinheiro? Principalmente quando você pensa na relação comercial entre a Argentina e a China. A Argentina, ela passa por um déficit comercial contra a China. Ela fica devendo ali, eu não lembro se você pega todas as transações, acho que alguma coisa em torno de 7 bilhões, alguma coisa assim, não estou com os números aqui na minha frente, mas ela tem um certo déficit da balança comercial, ou seja, ela importa mais da China do que ela exporta para a China. Mas se você importa da China, você precisa fazer a emissão de yuan para a China para receber essas mercadorias, certo? Então, como é que você vai fazer isso? A única forma de você fazer isso, já que a China é a detentora da emissão do yuan, é, convenientemente, você ter um ativo, crédito, certo? Então, a China vai ser super bondosa e vai emprestar esse yuan para a Argentina. Mas aqui você percebe um pouco da diferença dessa relação? Quando você analisa o euro-dólar, você percebe que isso aqui não são os Estados Unidos fazendo uma negociação direta com a Argentina. Não, porque mesmo que a Argentina vendesse para o Japão, ela faria essa negociação em euro-dólares. Ele foge do controle do governo americano, certo? O governo americano, ele até pode ter um certo domínio na sua fronteira, mas o sistema euro-dólar já é um monstrinho completamente diferente. Ele já tem vida própria há muito tempo, definido pelo mercado interbancário mundial. E a partir desse momento, quando você tem esse tipo de relacionamento da China com a Argentina, você quebra um pouco essa dinâmica. Ali você está praticamente dando um bypass no sistema bancário para que tenha um crédito direto da China, seja ele pelos bancos chineses, que todos eles são controlados pelo Partido Comunista Chinês, etc. Então, ali, claramente, o objetivo é, entre aspas, facilitar a vida da Argentina. Tudo bem, não estou dizendo que tem um plano maligno, teoria da conspiração, nada disso. Só estou te dando aqui uma diferenciação de como que é o sistema. Aqui você não tem um hub universal numa linguagem comum que é o dólar. Mas a partir de agora, você tem a China fazendo empréstimo em um acordo bilateral que aparentemente vai crescendo e tomando corpo para que quanto mais parceiros comerciais e mais acordos bilaterais, você possa ir criando aquele grupinho. Pode até ser o novo BRICS, por exemplo, certo? Então é mais ou menos essa ideia que vai surgindo. Claro que existem todas as consequências desse tipo de coisa, principalmente quando a geopolítica, né, do momento acaba passando por cima do sistema financeiro. E isso pode ter consequências bastante perigosas. Então é muito interessante ver se às vezes você não tem um relacionamento que acaba criando uma interdependência muito grande da Argentina em relação à China,
que possa ter algum tipo de risco, até, digamos assim, político, né, de uma interdependência. Imagina, você está totalmente dependente de um outro país baseado na própria moeda para comércio exterior, porque você está meio sem saída. Mas, por outro lado, se você para pensar nessa equação, o que a Argentina realmente está fazendo? Ela está usando o yuan não porque eu adoro a China, nada disso, mas como uma opção de válvula de escape para eu proteger as minhas reservas. Essa é a grande verdade. Então, se você começa a usar yuan em parte da sua balança comercial, você evita de sangrar mais ainda as suas reservas tão raras em dólares, sendo que você tem um déficit da balança comercial entre a Argentina e a China. Então é muito interessante. Por que você está protegendo tanto, né? Tudo bem, existem duas formas de você ver a mesma coisa. Ou você está criando a sua independência total do capitalismo yankee americano, ou você está vendo uma válvula de escape. Então a mídia vai deixar muito clara qual que é a parte que ela prefere. Aí cabe a você a ver o que o dinheiro realmente está sendo feito. Então é muito interessante a gente poder ver a cena dos próximos capítulos, porque uma vez que eu tenho as minhas transações em yuan rodando, a minha pergunta é, o que os argentinos vão fazer com esse yuan? Será que são simplesmente transações de exportação? Será que eu vou ter um mercado suficientemente grande entre yuan e peso argentino? Será que é um mercado promissor no mundo do Forex? Não sei. Talvez sim, talvez não. A gente vai aguardar a cena dos próximos capítulos, mas é muito interessante poder ver toda essa dinâmica acontecendo. Agora, é muito legal a gente poder sempre ter uma visão que você tira o zoom ali da situação para você poder enxergar, dar um passo para trás e ver que muitas vezes a retórica falada na mídia não é necessariamente o que acontece, né? Afinal de contas, eu lembro recentemente de todas as notícias falarem daquela moeda única entre o Brasil e a Argentina. E vendo o desenvolvimento que aconteceu na Argentina nos últimos meses, talvez essa ideia não seja lá das melhores. Mas agora, qual que é o projeto? É o peso real que vai acontecer? Ou será que eu já mudei de ideia e eu já parti para os BRICS? Ou será que todos nós já mudamos de ideia e não vamos ter mais uma moeda comum dos BRICS? Na verdade, quer saber? Dá muito trabalho fazer uma moeda dos BRICS. Deixa essa questão de cesto de moedas, deixa um pouquinho para trás. Afinal de contas, a Rússia está em guerra, a Argentina está praticamente quebrando, o Brasil também está com sérios problemas. Vamos fazer o seguinte, vamos usar logo a minha moeda da China, afinal de contas eu sou a economia mais forte, então a gente vai usando mais ou menos ela. Concorda que cada hora muda um pouquinho essa retórica e a gente ainda não viu nenhum projeto de nenhuma emissão e absolutamente nada que tenha sido acordado, além de notícias e além de manchetes. E o grande problema é quando você lê essas notícias, lê essas manchetes. Na verdade, você nem chega a ler a notícia, né? Hoje nós estamos num mundo que você não tem nem paciência de ver um vídeo de 10 segundos no TikTok, porque se ele não for interessante nos primeiros 2 segundos, você já passa para o próximo. A mesma coisa acontece com notícias. Então basta você ler uma manchete que ninguém vai clicar, ninguém vai ler para entender o que está acontecendo e já pega isso como verdade e sai gritando que nem um papagaio. Então vai ser muito interessante a gente ver aí a cena dos próximos capítulos, mas uma coisa é certa, a Argentina ela está realmente em sérios problemas, mas eu prefiro muito mais enxergar a realidade. O que a população está fazendo? Será que a população está gostando de ver o yuan como uma boa possibilidade? Ele está tentando se encontrar com chineses para botar yuan debaixo do colchão? Não sei, vamos ver. Então é interessante poder ver esse choque de retóricas, né, entre o que se fala e a realidade.